Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. E nós recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da ginecologia pernambucana, a doutora Rita de Cássia Torreão. Doutora Rita, como é que a medicina entrou na sua vida? Boa noite a todos. Boa noite, João. A medicina entrou na minha vida desde criança. Meus pais diziam que desde os 5 anos de idade que eu falava que ia ser médica, cuidar das pessoas. E aí foi a minha vida toda já direcionada para isso. E nas suas bonecas você também cuidava da saúde das bonecas? Era assim mesmo. Eu gostava de pegar todas aquelas bonecas que já vinham todo com material médico para brincar. Toda a minha infância foi direcionada a isso. Mas essa paixão veio de algum parente médico? Não, eu tive uma prima médica que realmente me inspirou muito. Mas foi o desenrolar das coisas já me levou para isso. Lá em casa éramos 2 filhos, o meu irmão não falava em ser médico e foi desde cedo. Aos 10 anos eu já estava determinada que ia fazer. E quer dizer, mesmo ainda nos primeiros estudos isso, era medicina. Na 5ª série eu já era bem dedicada aos estudos, já sabia bem o que eu queria. Sim, porque o vestibular de medicina é difícil, né? É difícil. E por que optou pela ginecologia? Bom, eu queria alguma área que unisse a parte clínica com a parte cirúrgica. E isso foi o que realmente me chamou a atenção na ginecologia. Porque você aplica a parte clínica, você é o clínico da mulher, e fora isso você ainda tem todos os procedimentos cirúrgicos. O que é ginecologia? Quer dizer, a palavra ginecologia quer dizer o quê? Ginecologia é o estudo da saúde da mulher. É você levar a mulher a ter uma vida saudável, controlar os hábitos, todas as revisões periódicas, para assim você conseguir um êxito na saúde da mulher. A saúde da mulher é diferente da saúde do homem, né? Com Não, certeza. tem características próprias da mulher. Existem características próprias. A saúde da mulher a mulher ela tem uma série de hormônios que regem toda a saúde reprodutiva dela. A ginecologia é exatamente o estudo da saúde reprodutiva da mulher. Doutora Rita, a partir de que idade a mulher deve procurar um ginecologista? A mulher deve procurar a ginecologia após a primeira menstruação, porque a partir daí vai haver uma série de alterações físicas e comportamentais. E nesse período é importante que ela seja bem orientada e bem conduzida, para que não haja nenhuma alteração. Em que média de idade acontece essa primeira menstruação? Normalmente a menarca acontece entre Como é o 10... nome? Menarca. Que nome horrível, né? É a primeira menstruação. É menarca, é? Que nome horrível. Geralmente a primeira menstruação acontece entre 10 e 12 anos. Com 10 anos já? 10 e 12 anos pode acontecer. E aí, quando chega lá a ginecologia, o que é que o ginecologista faz com essa... Na primeira consulta, é importante, a adolescente pode ir com a mãe, mas vai ficar de acordo com a vontade da paciente, se a mãe fica presente ou não, certo? Normalmente, as pacientes preferem ficar sozinhas, para conversar com mais tranquilidade com o ginecologista. E na primeira consulta, normalmente, nem sempre nós temos que examiná-la. A gente precisa ver o momento que ela vai ficar mais confortável, porque a primeira consulta, geralmente, elas vão em pânico. Por quê? Porque elas ficam com medo daquela realidade, menstruaram, vão precisar conversar sobre sexo, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis. Isso tudo é importante que elas sejam bem orientadas. Porque é um choque para a mulher. Essa não é menarca, né? Que nome horrível. É a primeira menstruação. A primeira menstruação é um choque para... Até porque atualmente a atividade sexual começa muito cedo. E as meninas elas têm que estar muito bem orientadas em torno da dupla proteção, que seria o anticonceptivo, um método anticonceptivo e um método para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Seria a dupla proteção. A proteção para uma gravidez indesejada
e a proteção das doenças sexualmente transmissíveis. Isso sempre falo nas minhas consultas das adolescentes, nessa dupla proteção. Não é só importante você evitar a gravidez, é importante também cuidar da saúde, evitando as doenças sexualmente transmissíveis. Essas doenças sexualmente transmissíveis estão em alta, doutor? Estão. A sífilis, atualmente, né? a sífilis voltou a ser uma preocupação constante no consultório da ginecologia. Primeiro, a sífilis, ela estava vinha controlada e atualmente voltou a apresentar índices aumentados. E outra coisa que a sífilis é muito importante no pré-natal. Então, você tem que ter muito cuidado com as gestantes no pré-natal, porque a sífilis, existe um quadro chamado sífilis congênita, e que o bebê nasce com uma síndrome, uma soma de sintomas e sinais e sintomas importantes. E a sífilis lembra muito cemitério, porque sífilis é designada por uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes, né? Os exames, né? Os exames, né? É. Então já deve ser um negócio ruim, e cruz, né? Não, a sífilis, ela tem que ser bem abordada primeiro. Existe a sífilis primária, secundária e terciária. E a sífilis primária, ela pode passar despercebida. Então, aí é que está o principal problema na paciente, é ela identificar. Se ela não identifica, a ginecologia tem que se responsabilizar de ir em busca disso. Ô, doutora Rita, a família, principalmente a mãe, né? Porque o pai menos, né? Mas a mãe, é importante a orientação dela para as filhas, para essa coisa de esperar a primeira menstruação. É importantíssimo o papel da mãe junto da filha, porque a mãe é quem vai levar a filha à ginecologia, que hoje em dia a ginecologia é a clínica da mulher e é quem vai orientar ela. Não adianta a mãe conversar, porque a filha vai em busca de outros conhecimentos, outras informações. Então, é importante que a mãe leve a filha à ginecologia para que haja uma orientação a respeito de sexo, de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez indesejada. A gravidez desejada é uma coisa terrível, né? Terrível, porque vai impedir o crescimento profissional dessa paciente. Profissional, físico, emocional, todo o crescimento e desenvolvimento vai ser abalado com a gravidez fora de hora, né? Doutora, e depois da primeira relação sexual, né? A moça deve procurar ginecologista? Mas muitas vezes faz com medo, não quer dizer aos pais. Às vezes, ela já deve ter ido à ginecologia antes, porque menstruou, deve procurar o ginecologista. Quando não procurou, a mãe está em casa, às vezes a mãe nem percebe que a filha entrou na vida sexual. Porque 90% das adolescentes não vão referir isso, a primeira relação. Então, é importante que a própria mãe leve ela ao ginecologista e fique tranquila para ela ser bem orientada. Porque muda muito também. Muda depois da primeira menstruação e muda depois da primeira relação sexual. Isso, o comportamento, tudo vai mudando. E a paciente tem que ter um crescimento e desenvolvimento dentro dos padrões da normalidade. Tem que estar bem orientada cientificamente, para evitar que amanhã ela apareça com doença sexualmente transmissível por falta de informação. Idealmente, a mulher deve ter a primeira relação sexual com que idade? Idealmente. Bom, atualmente esses padrões não existem mais, né? Isso acontece, depende de... Mas seria bom, após a formação dos caracteres sexuais secundários, da finalização de todo esse processo de crescimento e desenvolvimento puberal. Então, eu geralmente digo assim, em torno de 17, 18 seria o ideal. Mas isso hoje em dia... Mas não chega mais lá, não, né? É difícil, né? Muito difícil. Hoje os padrões da atualidade, não. Agora, um assunto polêmico que a senhora vai responder depois dos comerciais, se a senhora é favorável à educação sexual nas escolas. Nós voltamos depois do intervalo. Vamos continuar conversando com a doutora Rita de Cássia Torreão sobre a saúde da mulher.
Então, eu quero saber, doutora Rita, se a senhora é favorável ou contra o ensino sexual nas escolas. Olha, eu sou favorável, desde que tudo com muito bem orientado, desde que seja tudo muito bem orientado. Acho que o ensinamento nas escolas vai ser uma coisa muito proveitosa se for dentro da parte científica, entendeu? Os alunos vão aprender toda a anatomia, fisiologia do corpo humano. Mas não implica que seja nada a alterar algum comportamento, não. A coisa tem que ser dada com muita responsabilidade. Esses alunos eles precisam ser bem orientados em termos anatômicos, fisiológicos, mas principalmente chamar atenção para a responsabilidade com eles próprios, a nível da dupla proteção. A paciente adolescente de seus 14, 15 anos, ela tem que estar consciente que ela já tem que conduzir o comportamento dela da forma mais saudável. Que ela não pode estar procurando múltiplos parceiros. Isso é importante demais ser dado na escola. Aliás, eu acho que uma parte da educação do adolescente vem da escola. Então, a escola tem que ter, agora, desde que seja dentro todo de um padrão favorável ao crescimento e desenvolvimento do adolescente, sem alterar os padrões. Entendeu? Doutora Rita, o anticoncepcional, durante algum tempo causava problema, engordava, não sei o quê. Houve modernização no anticoncepcional? Houve sim. Os anticonceptivos orais hoje modernos, eles são de baixa dose, tem muito menos efeitos colaterais. Hoje você tem inúmeros anticonceptivos de boa qualidade. Agora, não podemos dizer que são medicações sem efeitos colaterais. Não. Eles carregam com eles, dentro das doses, das dosagens, toda uma gama de efeitos colaterais. Retenção de líquido, algumas pessoas têm dor de cabeça, tudo isso. Agora, existe também o fato do tromboembolismo, da embolia, mas isso aí são mínimos os casos. Eu tenho consultório, trabalho muito em consultório e não vejo isso no meu dia a dia. Você escuta falar um caso muito raro, não é assim. E não falha, não? Aí você chegou. Atualmente, a gente sabe que nenhum método anticonceptivo é 100% seguro. Nenhum método. Entendeu? Existe até um índice que gradua o grau de segurança do método, mas ele não tem 100%. Nenhum método tem 100% de segurança. Olha, alguns médicos, somente no eixo Sul-São Paulo, faturam com a reconstrução do ímen. É possível? Olha, isso é o nome da cirurgia, é imenoplastia. Mas eu não sei quais são as indicações. Eu não saberia informar as indicações disso. Por que fazer uma imenoplastia? Porque eu acho que o senhor está falando até do ímen complacente. É um ímen que é imperfurado. Pode ser que seja isso. Se for isso, aí cabe uma plástica realmente no ímen. Porque uma mulher pode nascer sem ser virgem? Não, é o seguinte, isso é uma alteração, uma normalidade congênita. A paciente, ela nasce e quando chega no período de menstruar, ela não consegue menstruar, ela não exterioriza o sangramento, porque o ímen é imperfurado. É um ímen que a gente chama de complacente, é um ímen que não é perfurado. Então, o que é que acontece? Há um acúmulo de sangue e aí a paciente não menstrua e ela começa a acumular e começa a apresentar um quadro doloroso importante. Doutora Rita, o que é que a senhora vai fazer, principalmente na sala de cirurgia? O meu foco maior é na parte de obstetrícia. Eu trabalho muito com gestante, faço muito parto. E meu dia a dia é esse. Meu celular é 24 horas no ar. E já fez parto com ferro, como é que chamam? Com FOSP? Sim, FOSP. Já sim, até porque eu dou plantão. E nos plantões é quando a gente tem contato com os partos mais distóxicos, mais difíceis. Então, com certeza, já precisou. A gente tenta só aplicar realmente nas indicações extremas. Mas acontece de ser necessário, sim. O FOSP é um
ajuda muito o obstetra. É parto natural ou cesariana, doutora? Depende, eu acho que tem que ser, o parto normal é maravilhoso, traz muitos benefícios, tanto para o bebê como para a mãe, mas tudo com suas devidas indicações. Eu acho que não tem que ter radicalismos para evitar problemas. Olha, sempre se diz, né, porque o homem é o cálculo renal, mas o cálculo renal, o homem que é frouxo diz, olha, é uma dor maior que a dor do parto. A dor do parto é realmente forte, doutora? É uma dor importante e hoje em dia... Dor importante não, dor importante. É uma dor considerável, uma dor intensa. Mas dói, né? Dói muito, a paciente chega a ficar realmente fora de si, desequilibrada. Mas eu vou falar uma coisa, atualmente a tendência é os partos serem bem naturais. Entendeu? Tem um dentro d'água, né? Não tem os Tem. A senhora já fez dentro d'água? Atualmente é bem natural o parto. Eu nunca fiz o parto Mas eu vou lhe falar, as pacientes hoje nem querem a analgesia. Às vezes elas nem querem a analgesia de parto. Elas querem realmente Tem uma corrente de pacientes que são bem naturais. Eu fiz um parto normal recente no Hospital Novo que tem, e foi muito tranquilo, foi rápido, foi um trabalho de parto rápido. Começou de 1 da manhã, de 6 da manhã, a pacientinha estava finalizando o parto. O que é que dói mais? É um parto ou é a broca do dentista? Um trabalho de parto. Porque ela é casada com o dentista, dói mais do que a broca do dentista. Um trabalho de parto. Mas o parto natural, ele tem analgesia? Tem, a gente pode sim fazer. Essa paciente que eu fiz recentemente, quando ela estava com 7 centímetros, nós fizemos uma analgesia de parto e foi super tranquilo o parto dela, foi muito bom. O bebê nasceu bem. Doutora Rita, é importante o pré-natal? Muito. O pré-natal é quem identifica, é quem vai classificar paciente em baixo risco e alto risco. Hoje em dia, pela Organização Mundial de Saúde, a gestante, a nível de SUS, ela deve fazer no mínimo 6 consultas de pré-natal. No mínimo. 1 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre, que é o último trimestre que tem mais riscos. Onde nós temos, temos uma maior incidência da hipertensão e da diabetes gestacional. E o SUS faz bem isso? Sim, hoje em dia já existe um suporte a nível de SUS muito bom para dar todo um respaldo à gestante, às comunidades, todos os pré-natais espalhados. Tem um suporte bom, tem o Hospital da Mulher, que é um hospital de referência. Ô, doutora, hoje, naturalmente, que tem a ginecologia, mas voltando ao passado, tinha parteira. Eu acho que no interior ainda tem parteira, né? Tem. Hoje em dia, nós temos uma realidade bem diferente na obstetrícia. Nós temos as enfermeiras obstetras, que nos ajudam muito. Hoje em dia, nós temos elas presentes até nos plantões das maternidades públicas. Já existe todo um quadro de enfermeiras obstetras. E existem também, hoje em dia, essas profissionais que levam tranquilidade à gestante, que tratam toda essa parte de um trabalho fisioterápico e emocional para dar tranquilidade à gestante, que é chamada doula. Como é o nome? Doula. É cada nome que aparece. Doula? São as enfermeiras... Não, as enfermeiras obstetras não são doulas, não. As doulas são profissionais, ou elas fazem fisioterapia e dão suporte, ou dão todo um lado psicológico à paciente. E as enfermeiras obstetras, não, elas realmente fazem uma pós-graduação em assistência ao trabalho de parto e vão trabalhar com a gente em plantões, em hospitais. Doutora Rita, depois que a senhora faz um parto, nasceu o menino, a senhora dá uma palmada no bumbum? Ou isso é folclore? Não, isso é folclore, hoje não existe mais. Mas... Nós, na hora, imediatamente após o desprendimento do bebê, nós entregamos ao neonatologista. Eles vão para perto da mãe, ficam perto da mãe, o neo coloca perto da mãe, que é importante esse contato do bebê com a mãe, e após isso eles vão dar os cuidados necessários. Depois de um intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Rita de Cássia sobre a saúde da mulher.
vamos continuar conversando com a doutora Rita de Cássia, que vai nos dar dicas sobre a saúde da mulher. Doutora Rita, o que é Papa Nicolau? É o exame da citologia oncótica. É um exame feito para verificar a probabilidade da paciente ter uma neoplasia cervical. Mas por que esse nome? É o estudo da célula. Foi algum Papa que criou, não? Isso aí é na área de citologia oncótica, eu não faço essa área. Mas é relacionado à citologia. Estudo das células, determinar se existe alguma alteração neoplásica, pré-neoplásica. É importante. É importantíssimo. Isso é um exame de rotina em consultórios de ginecologia. E seus bebês fazem o pezinho? Tem um exame do pezinho. Essa área aí é toda da neonatologia. Hoje em dia tem todo um rastreio para problemas oculares no bebê, tem o exame do olho, tem o exame do pezinho, tem a audição, que é importante. Todo bebê sai chorando ou não? Ou tem aquele... A maioria tem uns que saem sem chorar, mas estão bem também. A gente vê pelo tônus, existe existe uma classificação quando você pega o bebê, e é o índice de Apgar, que aí ele enumera todos os parâmetros e classifica se o bebê está bem, se não está. Mas a maioria nasce bem. Doutora Rita, a senhora falou da importância da adolescente, depois da primeira menstruação, procurar ginecologista. E a mulher normal deve procurar ginecologista de quanto tempo? Uma vez por ano, desde que não se encontre nada a nível do exame do Papa Nicolau e da colposcopia. Porque se nós nos deparamos com algum exame alterado, com atipias, algumas atipias celulares que necessitem um contato maior, eu geralmente mando retornar após 6 meses. É importante a higiene íntima? Importantíssima. Se você falha no higiene, hoje em dia nós temos os sabonetes íntimos, sabonetes líquidos, que ajudam nisso. E se você falha nesse padrão de higiene, você pode favorecer vulvovaginites. A vulvovaginite por fungo, por uma vaginose, você pode favorecer um desequilíbrio da flora. E algum desses problemas causa muita coceira, né? O que é uma coisa horrível. A vulvovaginite fúngica. Causa muito prurido, incomoda bastante. Se torna até uma urgência. Mas aí deve ir lá todo ano? Uma vez por ano é norma para a ginecologia. E se houver alguma alteração a nível de célula, de patologia cervical, eu ainda indico vir de 6 em 6 meses. Agora, além desse exame com o ginecologista, a mulher também deve ir para o mastologista, né? Com certeza. Porque o câncer de mama é... Normalmente eu digo que a triagem é feita pela ginecologia. No meu consultório, quando eu recebo uma paciente, eu examino mama, faço todos os exames para a mama e se eu encontrar alguma coisa, que eu encaminho ela para um mastologista que trabalhe no grupo da gente. Olha, esse problema atinge homem, mulher, coisa. A obesidade causa problemas específicos para a mulher? Causa sim. A obesidade, realmente hoje ela é encarada como uma doença, né? A obesidade, ela tem que ser tratada, ela tem que ter profissionais envolvidos na condução desse quadro. Inclusive, nós temos um exemplo dentro da ginecologia, que é o tumor de endométrio, que ele é mais frequente em pacientes obesas. Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada. Qual é o câncer que dá mais na mulher? Tem o câncer do colo É o câncer de colo uterino. Esse é terrível, né? Mas esse é um câncer que você pode evitar, desde que as mulheres procurem a ginecologia. E o câncer de mama também pode evitar? É importante prevalência atualmente, é o câncer de mama também. Quer dizer, tem que fazer o exame dos dois, né? Não, porque quando chega na resolve, ginecologia, doutor? Olha, atualmente o consultório da ginecologia hoje virou realmente uma clínica médica. Aí a clínica da mulher, eu digo sempre, o ginecologista é o clínico da mulher. Porque na hora que eu investigo a mulher acima, vamos dizer, eu peguei uma paciente hoje de 48 anos. Que para os padrões de hoje é jovem, né? É super jovem. Fiz a rotina, vamos dizer, 50 anos. Fiz a rotina dela. Ginecológica, tá tudo bem? Eu não parei aí, não. Eu vou agora
ver se ela já fez a rotina para o trato gastrointestinal, que é importante você rastrear o tumor do intestino. Porque intestino hoje, todos nós sabemos que se você faz uma colonoscopia e encontra um pólipo e trata, essa paciente lá na frente poderia ter um câncer de intestino. Então, hoje em dia, a ginecologia também se preocupa com isso. Ela manda para um gastro para investigar a parte de estômago, intestino. É importante uma endoscopia, uma colonoscopia para a saúde da mulher. Agora, pela ideia que a senhora tem do seu consultório, a mulher tem feito esses exames ou é feito homem? Porque muito homem tem medo lá do toque retal, aí quando vai ver está um câncer que não tem mais jeito, e às vezes morre. O que eu percebo é exatamente isso. É que as pacientes, elas procuram a ginecologia, elas estão até fazendo prevenção, tudo certinho, mas quando chega em relação à colonoscopia e à endoscopia, a gente encontra mais falhas. Eu encaminho, com frequência eu encaminho para fazer. O que é que a senhora gosta mais? De fazer consulta no consultório ou de operar na... Eu gosto muito de consultório. Eu gosto muito de consultório. Nasci para isso. Mas na sala de cirurgia também não tem medo de sangue, né? Não, eu gosto de cirurgia também, gosto muito. E essas cirurgias que a senhora faz, demora em média quanto tempo? Bom, a cesárea é uma cirurgia rápida, praticamente eu foco em consultório. O parto normal é que hoje em dia, a gente dá uma assistência, que a gente fica no hospital, né? Então, a gente dá uma assistência maior à paciente e permanece dentro do hospital mais tempo, mas a cesárea é uma cirurgia relativamente rápida, em torno de 1 hora, 1 hora e pouco. Certo. Nós queremos agradecer a doutora Rita de Castro todas essas informações importantes sobre a saúde da mulher. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, Canal 4. Até lá.